Sentar aí no seu lugar. Deus é muito bom, você crê nisso? Alguém vai te pagar um lanche no final do culto aí? Oh, glória a Deus. Nesse frio, olhando daqui de cima, eu vejo um monte de crente doido para comer depois do culto. Oxi, tá com fome não, filho? Olhando daqui de cima, eu vejo um monte de crente doido para comer depois do culto. A gente não bebe, a gente não vai para farra, a gente não vai para gandaia, a gente faz o quê? Olha só, gente. Vocês têm fome assim, graças a Deus. Tem algum gadita vivo aqui nessa noite? Eu confesso para vocês que eu estou muito empolgado aquilo que Deus tem para trazer aos nossos corações nessa noite. Ah não, eu estou empolgado sozinho. Eu estou muito empolgado aquilo que Deus irá fazer nessa noite sobre as nossas vidas. Tem alguém aqui hoje que nos visita hoje pela primeira vez? Faz assim, ó, não vou te chamar aqui na frente, pode ficar tranquilo. Ainda não. Faz assim, ó, bem alto. Bateu palma, bata a palma para quem está nos visitando pela primeira vez. Ei, você que nos visita pela primeira vez, eu preciso te dizer isso. Você não veio a uma igreja indígena. No começo parece que eles são índios, mas nós somos uma igreja viva. Nós somos uma igreja que servimos a um Deus vivo. Ei, nós somos animados, nós somos cheios de Deus, porque o nosso estilo de vida é santidade. Nós pregamos a verdade sobre um Deus que cura, que liberta, restaura vidas. Essa é a rede Gaditas. Ei, nós temos o papel de sermos os jovens mais influentes dessa cidade. Eu creio nisso, através daquilo que nós estamos vivendo. Foi liberado sobre as nossas vidas. Tem algum irmão da igreja me ligando durante o culto? Não, deve ser a Claro, a Tinha, a Viva, alguma coisa assim. Nós temos vivido cultos extraordinários, você tem presenciado isso? Foi liberada uma palavra profética aqui para nós. E é por isso que nós temos aproveitado isso. Esse tempo profético que nós estamos aproveitando cada culto, realmente, cada culto tem sido cultos extraordinários. Tem alguém aqui comigo? Ei, você não entendeu? Tem alguém aqui comigo experimentando esses cultos extraordinários? Para quem não sabe, não tem acompanhado, nós estamos numa série chamada... Ô, bicho fraco. Nós estamos numa série chamada... Heróis. Alguém está gostando dessa série? Cara, que série power. Uma série onde o mundo precisa de heróis. Uma série de fé. Tem algum jovem com fé aqui nessa noite? Vira para quem está do seu lado e fala: ei, você é um jovem de fé? Você é alguém de fé? Você é um tio de fé, uma tia de fé? Você é uma criança de fé? Você é um vô de fé? Pode ser que esteja um velhinho jovem até 100 anos aqui nessa noite. Só a sua mãe, Alexandre. Nem 100 anos, né? Eu vou dar 60 anos para a senhora. Tá bom? Tá bom. Deus é muito bom e Deus tem nos abençoado no meio dessa série. Uma série que tem falado aos nossos corações. E eu, para este capítulo hoje, esse sexto capítulo dessa série, eu fiz uma pergunta para mim. Herói tem medo? Você já fez essa pergunta? Herói tem medo? Você já fez essa pergunta, se herói tem medo? Baseado nessa série, nessa pergunta, alguém aqui já assistiu o filme Vingadores? Quando você pensa em herói, você também pensa no filme Vingadores? Tá bom, pastor, eu não gosto dos Vingadores. Eu gosto da DC, gosto do Batman, gosto do Robin, gosto não sei de quem mais. Gosto da Mulher Maravilha, né? Ó, o Cleiton tá ali. Pastor, fala Mulher Maravilha. Eu vi daqui, Cleiton. Você fala Mulher Maravilha, eu li seu lábio. Tem esse dom também. Sabe, e baseado nos Vingadores, eu peguei esse tema. Se herói tinha medo. Alguém aqui já fez essa pergunta ou não? 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 Só eu mesmo, maluco, doido. E eu trouxe um capítulo final da primeira parte da Guerra Infinita. Sabe, uma cena onde é muito nítida a tensão e o medo do Doutor Estranho. Alguém aqui sabe quem é o Doutor Estranho? Pois é, ele carrega uma joia. Lembra que nessa série nós estamos falando que heróis carregam
um poder. E o Doutor Estranho, ele carrega também algum poder. E é uma série que quando eu vi esse capítulo, eu me resumi a seguinte questão: o herói tem medo. E eu vejo que o olhar do Doutor Estranho, em determinado momento, aqui neste capítulo, ele tem medo. Porque o Thanos, quem aqui conhece o Thanos? O Thanos é aquele malvadão, aquele vilãozão, aquele cara mal, roxo, o Thanos. Ele pega o pescoço do Tony Stark, o Homem de Ferro. Você conhece a história. E o Thanos é muito forte, é ou não é? Oh meu Deus, o Thanos é forte ou não é? É. E ele com aquela mãozona, ele pega o pescoço do Tony Stark. E a hora que ele está quase para matar, porque ele pode matar o Tony Stark. O Tony Stark, ele é humano, ele apenas tem uma armadura de ferro, mas ele é humano. E ele pega o pescoço, e a hora que ele vai apertar o pescoço, o Doutor Estranho fala: peraí, eu te dou aquilo que você quer. Alguém aqui lembra dessa cena? Ele está com a última joia do infinito, sabe? Porque o Doutor Estranho entrega aquela joia para ele. Porque o Doutor Estranho, ele tinha um poder de visualizar o futuro. E quando ele visualiza o futuro nessa cena, ele enxerga entre 14 milhões, diga comigo, 14 milhões. Diante de 14 milhões, o Doutor Estranho foi para o futuro e visualizou que os Vingadores tinham apenas, diga, uma chance de ganhar. Alguém aqui se lembra disso? Você chorou nesse momento também? Não, né? Você também não chora em tudo. Apenas uma chance ele tinha, então ele vai lá e entrega aquela joia. Sabe, nesse momento do filme, eu falei assim: herói sente medo. Muitas vezes nós sentimos medo, nós podemos sentir medo, mas nessa noite eu vim dizer para você: não tenha medo. Porque a semana passada, eu não sei se você se lembra, nós estávamos falando de um herói da Galeria da Fé chamado Baraque. Alguém se lembra disso? Ele era um grande líder lá em Israel, e ele foi chamado para enfrentar uma batalha, mas ele tinha medo porque ele não sabia se venceria. Mas o Senhor era com ele, e mesmo assim, ele foi para a guerra, enfrentou a batalha. E essa semana a história de Baraque me fez refletir em algo. Vai com medo, mas vai. Enfrente qualquer situação com medo, mas em frente. Você se lembra que eu disse isso também a semana passada? Alguém aqui viu meu Instagram essa semana? 1 minuto que faz a diferença. Faz assim, só para mim saber quem me segue na igreja. Irmão, dá uma moral lá. Estou brincando. E essa semana eu fiz 1 minuto que faz a diferença. E eu justamente pensando nessa série, pensando neste capítulo, sabe? Porque eu disse algo também a semana passada que não deixa o medo te parar. Não deixa o medo te paralisar. Quantos aqui são jovens? Quantos aqui têm um futuro brilhante pela frente? Então não tenha medo. Vira para quem está do seu lado e fala: não tenha medo. Medo é covardia. Sabe? Medo, ele é covardia. Ainda mais quando ele te para. Mas quando você para ele, você se enche de coragem. Essa é a verdade. Não tenha medo. Você está comigo? Não tenha medo. Você está comigo? E eu quero partir para o livro do profeta Isaías. Abra a sua Bíblia no livro de Isaías capítulo 41. A minha Bíblia ela vai estar talvez um pouco diferente da sua, porque eu peguei a versão A Mensagem. Uma versão que com essa história é forte demais. Você vai entender um pouco da história que o profeta Isaías está profetizando. Isaías capítulo 41, versículo 10 e 13, eu vou ler. Se você achou, diga amém. Se você não achou, fala: pastor, espera eu. Amém, igreja top. Isaías 41, 10 diz assim: não entre em pânico, eu estou com você. Você não precisa ter medo, porque eu sou o Senhor Deus, seu Deus. Vou lhe dar forças a você, eu o ajudarei, você encontrará firmeza em mim, vou segurá-lo pela mão. Versículo 13 diz assim: é isso mesmo, porque eu, o Eterno, seguro vocês pela mão e não vou soltar. Estou dizendo a vocês, nada de pânico, estou aqui para ajudá-los. Eu quero ler 2 trechos. O segundo trecho está no livro de Isaías 43, do 1 ao 5. Diz assim: mas agora esta é a mensagem do Eterno,
do Deus que fez você, Jacó, daquele que formou no início Israel. Não tenha medo. Eu os redimi, eu os chamei pelo nome, vocês são meus. Quando estiverem atolados até o pescoço em problemas, estarei lá com vocês. Quando estiverem atravessando águas profundas, vocês não se afogarão. Quando estiverem entre a cruz e a espada, não será um beco sem saída, porque eu sou o eterno, o seu Deus pessoal, o Santo de Israel, o seu Salvador. Paguei um preço altíssimo por vocês, todo o Egito e ainda a Etiópia e a Sebá. Ei, vocês significam muito para mim. Sim, eu os amo tanto assim. Eu verteria o mundo inteiro para comprar vocês de volta, e trocaria a criação inteira só para ter vocês. Eu descobri. Ei, ele está funcionando, ele vai desligar, a gente liga de novo. Não tem problema não. Eu descobri para mim, talvez um dos versículos mais poderosos da Bíblia para mim. Eu não sei se você reparou em cada palavra que o Senhor está dizendo para você. Ei, não tenha medo, filhinho querido. Não tenha medo porque eu estou com você. Não tenha medo porque eu estarei com você. Eu trocaria o mundo inteiro somente por tua causa. Não tenha medo. Não tenha medo, é isso que está dizendo aqui nessa palavra. Você pode dar um glória a Deus por isso? Depois da sua casa, leia o capítulo 41 de Isaías, o 43, para você ver a forma como Deus nos trata. E antes de nós darmos início a essa palavra, feche os seus olhos, curve a sua cabeça aí no seu lugar. Senhor Deus, Pai, fala conosco nessa noite mais uma vez, Senhor. Nós estamos aqui, o que mais nós queremos, e nós entendemos que nós somos dependentes da fé, Senhor. A fé é que tudo está em Ti, que o Senhor é aquele que provê sobre as nossas vidas. Senhor Deus, nós queremos ouvir a Tua palavra, então, por favor, Senhor, que os nossos olhos e os nossos ouvidos estejam abertos àquilo que o Senhor tem para trazer. Tira de um lugar de conforto, de paz, e te coloca em uma situação de tensão. É por isso que o tema dessa mensagem é: não tenha medo. Porque talvez eu poderia também fazer uma outra pergunta: o que é o medo para você? Você sabe o que é medo? Até mesmo porque muitas vezes nós sentimos, temos a sensação do que é o medo, mas nós não sabemos o que é o medo. Você sabia disso? Nós não sabemos como o medo ele se comporta diante de nós. Nós apenas sentimos, mas nós muitas vezes não sabemos definir o que é o medo. E existe um irmão muito sábio, diga muito sábio, o dicionário, irmão dicionário, ele é perfeito na clareza dele, quando ele explica o que é o medo. E se até hoje você não sabia o que era o medo, eu preciso te dizer, o medo ele é um mecanismo de defesa, que diante do perigo ou situação, ela se torna algo mais forte do que aquilo que eu e você podemos resolver. É por isso que em determinada situação de medo, de pavor, de tensão e pânico, nós muitas vezes não temos reação, porque nós não sabemos como lidar com o medo. Você sabia disso? Você já esteve com medo em alguma situação e você não sabia como resolver aquela situação? Tem alguém aqui que já teve medo assim? Sabe? Tem alguém que já teve medo assim? Os meninos do Patins estão aí? Tem alguém do Patins aí? Aquela descida mesmo que eu estou falando, que vocês têm medo de descer. Vamos descer, gente. Não sei como. O freio é o chão. Não tenha medo. Sabe? O medo é quando ele nos coloca numa situação de tensão, de pânico, estresse.
insegurança, no qual eu me sinto ameaçado, ele vai além da minha capacidade de resolver. Você está entendendo o que é o medo? Vai além da minha capacidade de solução. Tanto é que todas as vezes que nós estamos em uma situação com medo, nós demoramos para reagir, porque nós não temos a solução rápida de imediato. É ou não é? Quando normalmente eu estou diante de um desafio, eu percebo que eu preciso proteger, que eu preciso me tornar seguro, eu entendo que aquilo transcende, vai além da minha capacidade de resolver. Isso é medo. Alguém já esteve numa situação de medo? Pergunta para quem está do seu lado, você já teve medo? Já? Olha o Giovanni perguntando para a Letícia, está engraçado. Estou brincando, ele não tem medo de você. É mais fácil o Renatinho ter medo da Jéssica. Sabe por que Deus me permitiu trazer esse tema hoje para você nessa noite, nessa série, na série Heróis, pastor? Por quê? Por que falar sobre medo? Porque nós vivemos em tempos muito difíceis. Você está antenado com o tempo difícil que nós vivemos? Olha para o cenário político do nosso país. Olha para o cenário e talvez até um colapso financeiro que nós podemos enfrentar futuramente. Isso causa medo. Tem um monte de empresários, tem jovens empresários aqui na igreja, tem um monte de jovens empresários aqui na igreja. Causa medo quando nós olhamos para o futuro. Sabe, nós olhamos para o cenário político, temos medo. A gente olha para nossa esposa, olha para a louça, a gente tem medo. A gente tem medo a todo momento, né, Uli? Tem os caras que não tem medo, os caras andam com o carro aí, tira racha. Os caras não tem medo. Perde o racha, ganha o racha, os caras não tem medo. Mas o tempo é difícil. Nós ouvimos rumores de guerra. Alguém já ouviu rumor de guerra? Nós temos o quê? Medo. O Brasil nunca enfrentou uma guerra, mas eu te garanto que o primeiro míssil que cair no Brasil, você fica morrendo de medo. Havendo agora as notícias do Rio de Janeiro, caindo aquela chuva, quantas pessoas não estão agora numa situação crítica, em lugares assim críticos, estão com o quê? Medo. Como é difícil entender esse sentimento. Às vezes nós jovens, que eu também sou jovem, amém? Tem algum jovem aqui? Nós jovens, nós temos medo até mesmo nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Eu estava falando do Cleitinho que morre de medo das irmãs da igreja, chegar junto, falar, olha Varô, eu quero orar com você, porque eu sinto que você vai ser minha esposa. Tem gente que tem medo de enxergar isso. Tem algum jovem com medo do futuro aqui? Seu futuro pertence a Deus, deixa eu já declarar isso sobre a sua vida. Ei, não tem medo do futuro não, porque pertence a Deus. Deus está preparando o melhor para você. Sabe, nós temos medo. O mundo que nós vivemos hoje realmente nos coloca nisso, nessa situação de medo. Você está entendendo? Diga amém. As pessoas hoje em dia vivem com medo. Mas o fato é que o mundo hoje ele traz os sinais ou a realidade do que nós acabamos de dizer, do cenário político, do cenário financeiro, do nosso cenário emocional, e nós temos medo porque nos tira de uma zona de conforto, nos tira de uma zona confortável e nos coloca assim, diante de um dilema, aonde muitas vezes vai além da nossa capacidade de resolver. Porque se nós soubéssemos resolver, nós não teríamos medo. Se você soubesse resolver qualquer problema, você não teria medo de enfrentar isso. Tem alguém aqui comigo? Quando você sabe resolver qualquer problema, você não tem medo, seja ela qual for a situação, porque nós sabemos resolver. E o texto que nós acabamos de ler, para você entender, e depois você pode abrir e ver o contexto inteiro da história, mas o povo aqui de Israel, eles estavam com medo. O tempo para eles, aquela época, era um cenário de medo, e além da capacidade deles de resolverem, não era a situação favorável àquele povo, quando você olha para a história do povo de Israel. É por isso que o profeta Isaías se levanta com uma profecia, declara uma promessa sobre a vida daquele povo, para eles começarem a enxergar o cenário. E olha que a notícia, a profecia que o profeta Isaías declarava, falava sobre aquele povo, apontava para eles, para o futuro, para um cenário favorável ainda. Mas mesmo assim o povo estava com medo.
O povo de Israel estava com medo. Para você ter uma ideia, quando o profeta Isaías, ele declara esta carta, essas palavras, quando elas são proferidas, entenda isso, 500 anos antes dessas coisas acontecerem com o povo. Ou seja, Isaías morreu 150 anos antes do cumprimento dessa profecia ao povo de Israel. Por quê? Quando nós olhamos para essa história, naquela época, o povo estava vivendo em um contexto de idolatria, o povo vivia em um contexto de pecado, o povo vivia em um contexto de juízo de Deus. E aí nós acabamos trazendo para o tempo que nós estamos vivendo hoje. Nós somos hoje talvez a geração mais suja, a geração mais suja que houve na face da terra. Pastor, por que você fala isso? Quando eu olho para a geração dos meus avós, não tinha tanta podridão como tem hoje. Quando eu olho para a geração dos meus pais, não era tão podre, não era tão sujo como é hoje. O povo está desacreditado da palavra do Senhor, e é por isso que nós andamos sempre com medo, porque nós não acreditamos na palavra do Senhor sobre as nossas vidas, nós não acreditamos nas profecias que irão se cumprir sobre as nossas vidas. É por isso que nós temos medo de avançar, nós temos medo de conquistar, nós temos medo de ir adiante, porque nós não acreditamos. Nós não confiamos, nós dizemos, olha, eu confio em Deus, mas será que realmente você confia ao ponto de estar passando uma situação difícil na sua vida e entender que essa situação é passageira sobre a sua vida? E que o tempo todo o Senhor está falando, ei, não tenha medo. Sabe por que o povo lidava com esse tipo de situação? Porque simplesmente estavam vindo de seus desvios, de seus pecados. Era isso que eles traziam. Por isso que o profeta Isaías se levanta naquele tempo. Mas entenda algo, o profeta Isaías aqui, ele não se levanta somente para dizer, para que aqueles povos, se eles continuassem a se rebelando, se eles continuassem no pecado, Deus iria continuar privando as suas bênçãos, Deus iria continuar. O profeta Isaías aqui, ele se levanta também para dizer, ei, povo de Israel, vai chegar um tempo que Deus vai restaurar as coisas. Anderson, ainda bem que você está aqui todo culto, cara. O dia que você faltar, não sei o que vai acontecer. Ei, você está entendendo o tempo que nós estamos vivendo? Você entende o caos que é lá fora? Você entende o mundo que você vive hoje? Mas o profeta Isaías, ele não se levanta para falar, somente se vocês continuarem no pecado, Deus vai parar de distribuir bênçãos sobre as suas vidas. O profeta Isaías se levanta para dizer, ei, coisas novas irão voltar a acontecer sobre a sua vida, Deus vai restaurar as suas vidas. O profeta Isaías se levanta para esse tempo, para dizer isso. Ei, vai chegar um tempo que Deus vai voltar a derramar sobre as nossas vidas a sua graça, o seu favor, a sua bênção sobre nós. Tem alguém que recebe aqui? Vai chegar um tempo que Deus vai começar a liberar as bênçãos dele sobre a sua vida. Não tenha medo. O profeta Isaías se levanta para isso. Vai chegar um tempo, ei povo, que vocês vão voltar a experimentar da bondade de Deus sobre vocês. Porque se nós olharmos para o mundo lá fora, se nós olharmos para o Thanos, dá medo, não dá? Quando nós olhamos para as coisas, para a realidade das nossas vidas, quando nós visualizamos o futuro que não pertence a nós, nós não sabemos como vamos chegar, porque o futuro pertence a Deus, somente a Ele. Nós ficamos com medo, mas o hoje nós não vivemos do jeito que Deus gostaríamos que nós vivêssemos. Você está entendendo? Mas entenda algo, em função do caos que o povo estava vivendo aqui nesse período, eles não acreditavam nas profecias. Tudo que Isaías falou, o povo desacreditou.
Você olha para a igreja hoje, a igreja, muitas pessoas estão desacreditadas. Sabe, as pessoas precisam ver para crer. Olha os milagres que nós estamos vivendo. Alguém aqui está vivendo um tempo de milagre? Não, você não está entendendo. Você glorifica baixinho assim. Deus está fazendo milagres sobre a sua vida. Ei, você está vivo. Ei, nós estamos vivendo tempo de milagres. Nós estamos vivendo cultos extraordinários. É o tempo que nós estamos mais sendo desafiados como igreja. Nós estamos vivendo o maior tempo de multiplicação das nossas vidas, das nossas histórias. Ei, posso te falar uma coisa? Eu não estou com medo de avançar. Tem alguém que está com medo aqui? Eu não estou com medo de avançar. Nós não estamos com medo de ganhar Hortolândia e região para Jesus. Porque nós acreditamos no que nós vemos lá na frente, que o Senhor está conosco. Só que o povo aqui, eles desacreditavam até mesmo na capacidade e na força de Deus, o Deus de Israel. O povo lidava em um tempo de muita desconfiança. Quando você acaba vendo parte da história, você vai trazendo para a nossa realidade. Hoje você acaba vendo que é verdade. Mesmo que as notícias fossem boas, o povo também não acreditava. Porque o profeta Isaías vem e declara algo ruim para o povo. Se o povo continuasse em uma vida de pecado, idolatria, rebeldia, desobediência. Mas o profeta Isaías também fala: ei, dias melhores virão, bênçãos virão sobre as suas vidas. O povo estava desacreditado, até com as notícias boas. Tem gente que você fala notícia boa, que ela está até desacreditada da notícia boa. É ou não é? Fala, é ou não é? É. Ainda que o cenário lá na frente é de esperança. Sabe, e era muito difícil acreditar que algo bom iria acontecer diante daquele cenário que o povo estava vivendo. Eu não sei se você entende isso, mas Deus me trouxe aqui nessa noite hoje para declarar sobre a sua vida. Você não está entendendo? Deus me trouxe aqui nessa noite para declarar sobre a sua vida. Não tenha medo, porque coisas melhores, dias melhores virão sobre você e a tua casa. Ei, o tempo pode ser difícil, mas Deus tem coisas grandes sobre a sua vida. Tem uma música que tocava na igreja: dias melhores para sempre. Alguém lembra dessa música? Bem antiga, tocava na igreja. Os irmãos J Quest. Acertei a banda? Os irmãos conhecem. Acertei a banda. O profeta Isaías escreveu essa música, nem foi o J Quest. Dias melhores virão. Tem alguém aqui comigo? Deus te trouxe você aqui nessa noite para você ouvir. Ei, não tenha medo da situação que você está enfrentando. Sabe, porque é muito fácil nós olharmos daqui de cima, ter um panorama. O seu olho explica tudo quem você é. O seu olho explica o medo que você tem de todas as situações. Você sabia disso? Se você olhar profundamente dentro do olho de uma pessoa, se ela estiver aflita, se ela estiver tensa, se ela estiver estressada, se ela estiver triste, o olho dela demonstra muitas vezes quem ela é. Muitas vezes você pode perceber que você olha para alguém, e você sabe que o olhar dela é um olhar tipo: olha, deixa eu na minha, porque eu estou com medo, eu estou apavorado. Mas eu preciso te dizer, você não precisa ter medo, porque dias poderosos virão sobre a tua casa, amém? Porque ainda que o presente momento seja de situações difíceis sobre o seu dia a dia, sobre aquilo que você está vivendo, sabe? Aquilo que tem provocado insegurança, aquilo que talvez está além da sua capacidade de resolver. A maior capacidade que você tem de resolver todos os seus problemas, sabe qual que é? Sabe qual que é? Sabe como você enfrenta o medo? Alguém aqui sabe como você enfrenta o medo? Eu vou explicar uma vez só, e você precisa pegar isso, porque essa chave ela é única sobre a sua vida. Em uma situação de medo, que você está com medo, porque nós muitas vezes sentimos medo, e a palavra de Deus hoje para a sua vida é: não tenha medo. Eu vou explicar somente uma vez. Quando você faz isso daqui, ó,
Eu já vi gente pagando conta de luz assim, sabia? Já vi filho drogado voltando para a igreja assim, ó. Já vi pai alcoólatra se rendendo ao Senhor assim, ó. Vira para quem está do seu lado e fala: não tenha medo não. Dias melhores virão. Dá até um rap: não tenha medo não, dias melhores virão. Estou chorando e vocês dando risada, gente. Sabe, entenda algo poderoso. Os meninos podem até subir já. Eu vim para cá só para dizer para você: não tenha medo. Você tem um Deus que Ele continua cuidando de você e Ele vai cuidar de você para sempre. Ele é o Deus que tem cuidado da sua vida. Tem alguém aqui comigo? Entenda algo aqui. O texto aqui nos apresenta razões pela qual eu e você não precisamos ter medo. Razões que mesmo vivendo situação de caos presente, porque é isso que muitas vezes nós vivemos, situações de caos presente, Deus está no controle de todas as coisas. Você acredita nisso? Deus está no controle de toda a sua situação. Deus está no controle da sua situação financeira. Deus está no controle da sua situação emocional. Deus, Ele está no controle de todas as coisas na sua vida. Deus, Ele está no controle da política. Ah, pastor, mas é isso e é aquilo. Ei, não olha para o cenário político, não. Olha para as coisas que Deus tem feito, para as coisas que Deus irá fazer. Ah, pastor, mas olha os rumores de guerra. Olha isso, olha aquilo. Ei, olha para as coisas de Deus. Olha para o tanto que Deus te ama e quer caminhar com você. O que eu e você precisamos é não ter medo. Sabe, mesmo que as razões aqui que nós estamos vivendo, a situação seja desfavorável, não seja uma situação de paz, mesmo que a situação seja de um colapso, de caos, creia nessa palavra de hoje. O Senhor, Ele continua com você. O Senhor, Ele está com você. O Senhor te trouxe aqui somente para você ouvir: ei, não tenha medo. Por quê, pastor? Porque Deus está conosco. Você sabia que Deus está com você? Você sabia que Deus está com você? Quantos aqui passam situações ou já passaram situações difíceis na vida? Coloca a mão no seu peito. Bate aí e fala: toda situação difícil, Deus está comigo. Qualquer situação da minha vida eu não tenho medo, porque Deus está comigo. Aponta para quem está do seu lado e fala: ei, Deus está com você, não tenha medo não. Presta atenção. Deus, Ele não foi embora. Deus não te abandonou. Deus não virou as costas para você. E o caminho que Deus te colocou, Ele continua andando do seu lado, lado a lado. E Ele não vai te deixar. Você acredita nisso? A própria palavra que nós acabamos de ler aqui. Ei, nós podemos andar até mesmo sobre um vale de sombra e morte. Deus, Ele continua com você. Você pode estar passando a pior situação da sua vida. Deus, Ele continua com você. Jesus disse: ei, eu vou estar com você até a consumação dos séculos. Então não temas. Não temas. Deus está conosco. Hoje à tarde eu estava terminando essa ministração. Sabe, eu não sei se você sabe, mas a frase, essa palavra, não temas, alguém já viu isso? Ela aparece na Bíblia 365 vezes. Aí eu fiquei imaginando, baixinho para mim, baixinho. Eu fiquei imaginando e eu acabei fazendo uma analogia. Se essa palavra aparece, essa frase aparece 365 vezes, significa que 365 vezes do ano, todos os dias, o Senhor está com você, dizendo para você: ei, não temas. Todos os dias, quando você levanta já reclamando: ah, Senhor, hoje é segunda-feira, não vou trabalhar.
o Senhor fala: não temas, porque eu estou com você. Todo dia que você levanta bicudo, porque a sua esposa te fez um café maravilhoso, você está mal-humorado, porque é assim que você acorda. O Senhor fala para você: e não temas. Todos os dias que você acorda solteiro, Cleiton, Deus fala para você: não temas, que eu tenho preparado para você olho nenhum humano viu, e jamais. Ela não chegou na igreja ainda, mas dá uma olhada direito, Cleiton, dá uma olhadinha. Não temas, que o Senhor está com você. Deus, entenda algo, Deus, Ele não apenas está lado a lado conosco, Deus não está apenas lado a lado com você. Deus, Ele te ama tanto, que Ele tem um compromisso com você. Você não entendeu isso? Deus, Ele te ama tanto que Ele não somente está do seu lado, Lucas. Deus tem um compromisso com a tua vida. Deus tem um compromisso com a tua história. É por isso que hoje você deixou toda a sua zona de conforto para estar aqui, porque Deus tem um compromisso com você. A palavra de Deus está dizendo isso. Deus tem um compromisso com você. Deus tem um compromisso comigo. Hey, tem alguém aqui que pode dar um glória a Deus por isso? Não, tem alguém vivo aqui que pode dar um glória a Deus por isso? Deus tem um compromisso com a gente. Deus não apenas está conosco 365 vezes por dia, toda hora, a todo momento. Deus tem um compromisso com isso. Não adianta nada nós estarmos do lado de alguém tão poderoso, alguém tão grande, ter as melhores companhias de todo o universo, do mundo inteiro, e nós estarmos de lado de alguém que não tem compromisso com a gente. Entenda isso, é melhor nós estarmos do lado de alguém que tem compromisso com a gente. Que Deus está querendo dizer para você: ei, não tenha medo, ande lado a lado comigo. E você também precisa ter o mesmo compromisso que eu tenho com você. Você também precisa ter um compromisso desse comigo. Deus, Ele tem um compromisso com você, tanto que Ele está interessado em resolver todos os seus problemas. Deus, Ele tem tanto um compromisso com você, que Ele conhece todas as suas angústias. Deus, Ele tem um compromisso com você, que Ele conhece todas as suas falhas, todos os seus erros. E Ele diz assim: apenas confie em mim, não tenha medo, porque sou eu que tenho a garantia sobre a sua vida. Não tenha medo. Sabe, o texto aqui, ele diz algo, eu já estou terminando, você pode colocar de pé, se coloque de pé. O texto aqui, ele diz algo poderoso. Quantos aqui enfrentam situações difíceis nesse exato momento na sua vida? Qualquer área. Sabe o que o texto me diz aqui? No capítulo 43. Se você estiver atolado de problemas até o pescoço, Deus, Ele tem um compromisso com você. Se você passar por uma situação de fogo, Deus, Ele tem um compromisso com você. Se você passar pela água, Deus, Ele tem um compromisso com você. Entenda uma coisa: dentre 14 milhões de chances, se houver apenas uma chance de compromisso de Deus, da parte dEle, Ele estará com você. O texto continua, o texto continua, aí a gente entende o amor de Deus pelas nossas vidas. Ele, se precisar, Ele vira nações inteiras de cabeça para baixo, para te dar livramento e escape, porque Ele tem um compromisso com você. Ele te ama, e você vale mais que o mundo inteiro para Ele, porque Ele fala que Ele gostaria de nos recuperar de volta, de tanto que Ele nos ama. Mesmo em meio
meio ao caos que talvez você esteja vivendo. O Senhor só trouxe você aqui nessa noite para dizer: ei, eu quero te dar um poder nessa noite, grande super-herói. De qualquer situação que você possa vir enfrentar, não tenha medo. Não tenha medo. Feche os seus olhos no seu lugar. E a mesma pergunta que eu fiz deles, a igreja chamados, começa a profetizar sobre a vida.